Oi! Gravou as palavrinhas do bem do primeiro modelo? 3 fases. Agora nós vamos estudar um outro modelo que tem 4 fases. Deixa eu confirmar. É isso mesmo, 4 fases. Tá certo? Um outro modelo que é um modelo novo, apesar de que está colocado aqui como segundo modelo, porque está muito alinhado a esse primeiro modelo. Aí, para você, modelo, né? Para você estudar vai ficar mais fácil. Então, é muito parecido com o primeiro, que a gente viu que são 3 fases, era clássica, era neoclássica, ou seja, nova clássica, e era da informação, certo? Tranquilo. Agora ele vai ter 4 fases. Primeira é clássica também, tá aí. Clássica, modelo clássico, mesmo nome. Autores, os mesmos, Taylor, Fayol, Ford, muito focado no que a gente chama de administração científica. Você que não estudou ainda a administração geral, a administração científica, gente, é a primeira escola de administração. É a escola que focava na produtividade, no homem mecanicista, no homem X, que tinha como principal pensador Taylor, que foi quem criou a gratificação por produtividade, que estudava as tarefas e os movimentos mecânicos, que foi quem deu origem àquele filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin, que o cara estava lá apertando parafuso no homem máquina, tá certo? E aí todas essas palavrinhas do bem vão aparecer aqui agora. Quer dizer, esse modelo está muito parecido com o outro. Quer dizer, parecido não, está igual. Só que ele tem palavrinhas próprias. Primeiro, é uma fase de comando e controle. O que significa comando e controle? Aos que mandam e os que obedecem. Quando você enxergar como relação entre comando e controle, é uma relação que é diferente da relação moderna, que é uma relação de parceria. A relação comando e controle é uma relação de hierarquia, ou seja, eu valorizo você porque você é meu chefe. Ponto final, tá certo? Quem manda sou eu e você me obedece porque eu sou seu chefe, tá certo? A ideia é assegurar a disciplina e o respeito às normas, tá? Confirmar o poder da hierarquia e da organização. Estão vendo? Aparecem as palavrinhas que eu estou dizendo. Integrar de modo passivo, ou seja, obedecendo. A palavrinha do bem é passividade, reação e não proação. Percebe a diferença? Reagir é o problema acontece e nós vamos fazer alguma coisa. A proação ou a proatividade significa que nós estamos nos antecipando, antes mesmo a gente já se antecipa. Que não é o caso do modelo tradicional. O modelo tradicional é o modelo de comando e controle. Nós estamos ali trabalhando, está tudo dando certo. É a era industrial, o auge do capitalismo. A gente quer produzir mais para a gente ganhar mais. Tá certo? Essa é a ideia. Trabalhando sempre focado na eficiência. Negar a mudança tinha acabado de acontecer, né? As pessoas eram operários, as pessoas eram mão de obra, tá certo? As pessoas eram mão de obra, braçal. O gestor era um supervisor, ou seja, era supervisor de primeira linha. Era o cara que estava lá na linha, na primeira linha, mandando fazer. Se você pegar aquele filme, Tempos Modernos, Chaplin, tá o colega dele, e o gestor está do lado, gritando no ouvido dele, ele é o supervisor, ele estava supervisionando tudo. Por quê? Porque se ele sair de perto, sabe o que acontece com o funcionário? Vai para o Facebook. Lembra? Ele olha as horas do relógio. Está acabando meu horário, peraí, eu tenho que ir embora. Ele não se realiza com o trabalho. Tá certo? Então o cara tem que supervisionar, porque se ele vacilar, o empregado faz tudo errado. Você está entendendo qual a ideia? Ele está ali garantindo o salário dele, que é o que ele quer. Essas são as palavrinhas do bem para esse primeiro modelo, muito parecida. Eu quero que você grave isso aqui, ó, gestor como supervisor. Eles têm usado muito isso. O modelo clássico, a visão do gestor era motivador, supervisor, técnico. Você tem que saber que a palavrinha é supervisor, tá? Vamos para outro. Modelo motivacional. Lá no outro modelo que a gente viu no segundo bloco, não tinha esse. Esse modelo motivacional, gente, ele surge por volta da década de 30. Na evolução das escolas de administração, vocês, Beth, que escola de administração? Isso é lá de administração geral, que a gente estuda a evolução das organizações. E aí a gente estuda várias escolas que serviram de base para a construção do pensamento da administração.
A primeira escola é a clássica. Você já viu ali a administração científica, que é o que a gente chama de abordagem clássica, que tem Taylor, Fayol, Ford como grandes precursores, certo? A segunda escola, ela surge mais ou menos por volta de 30. E tem como grande pensador Elton Mayo, ou Elton May, como vocês quiserem chamar. Né? Normalmente chama de Elton Mayo. E foi Elton Mayo e seus colaboradores, né, que criaram a teoria das relações humanas. Esse cara, gente, foi quem trouxe o enfoque psicológico para os estudos da administração. E ele, na realidade, ele conseguiu perceber, a partir dos estudos que ele fez lá em Illinois, Chicago, né, numa fábrica lá de componentes, né, ele conseguiu perceber que o que motivava as pessoas não eram só os aspectos financeiros e econômicos como se pensava. Na realidade, o que motivava era o gestor como líder e não mais como supervisor, né? Era o trabalho em equipe, em grupo, eram as pessoas interagindo, era a comunicação a partir dessa interação, tá certo? E era a motivação que não se materializava através das recompensas materiais, mas a partir das recompensas sociais, o carinho, a palavra de incentivo, o tapinha nas costas, tá certo? O reconhecimento. E aí foi aí nesse momento que essa escola, chamada de Teoria das Relações Humanas, incorporou os aspectos sociais, né, e incorporou, né, as recompensas sociais, né, ao cenário administrativo e passou a enxergar as pessoas como pessoas, não mais como máquinas, dotadas de sentimentos, de percepções. Por isso que a gente começa a falar em palavrinhas, ó, satisfazer e motivar. Na escola tradicional, nesse modelo aqui, ó, o clássico, ninguém falava em motivação. Motivação era a palavrinha do mal. Quando você enxergar motivação, acabou, só existe a partir daqui, tá certo? Assegurar relações, ou seja, trabalho em grupo, trabalho em equipe. Melhorar o clima, né? Quando a gente fala de clima, gente, é o ambiente. Já ouviu falar assim, esse clima está pesado? Eu vou só antecipar, porque a gente vai aprender clima lá nas últimas aulas. O que é clima? O clima, gente, é o ambiente, né, do qual a gente vive. O clima é uma percepção. Como é que você percebe? Está pesado? E um clima pesado, pesado no sentido assim, está tenso, né? Faz com que as pessoas produzam menos. Então, a gente tem que melhorar o clima, a ambientação, o estado de ânimo, a motivação das pessoas, para que a gente possa produzir melhor. Integrar, né, de modo passivo, mais paternalístico, ou seja, a ideia de passividade continua. Nós não estamos em proatividade. No entanto, protegendo, não aquela coisa de comando e controle, né, simplesmente seco, mas agora de forma mais paternalista, protegendo, ajudando, tá bom? A mudança simplesmente como ajustamento, não é que a gente vai falar em mudança, não. Tudo como antes, tá? Satisfação, motivação, benefícios sociais. Vamos começar a falar em carreira. As pessoas querem se sentir valorizadas. Não querem entrar como operário e ficar como operário, não. Querem sentir as recompensas sociais. Ou seja, a valorização da pessoa, o reconhecimento. Foi aí que Elton Mayo criou a carreira, né? E a pessoa deixa de ser vista como funcionário, deixa de ser vista como mão de obra para ser vista como funcionário, tá certo? E aqui, ó, que eu negritei, gestor como motivador. Lá no primeiro modelo, como era o gestor? Gravou? Supervisor. Aqui o gestor é um motivador, tá? Daí a gente entra no novo período, mais ou menos por volta da década de 60, 70, mais ou menos, que é quando nasce o início dessa visão sistêmica. Essa visão aqui, que é o modelo 3, lá no nosso modelo primeiro, estava trazendo esta ideia e mais a outra que vai vir depois, porque aqui não divide em 4. Pois é, essa visão sistêmica e mais uma outra, tá certo? Então, lá nos 3 modelos, a gente tem o 1, o 2, que é recursos humanos, e o 3, que entra a visão sistêmica e a visão contingencial, que a gente vai ver aqui agora, tá? E aí a gente vai falar, ó, em Ansoff, em Mitzenberg, em Porter, a gente vai falar em visão sistêmica. Esses caras aqui, gente, são estrategistas,
São os grandes estrategistas, né, que a gente desenvolveu aí, estratégias voltadas para a competitividade, para o crescimento das organizações, para o desenvolvimento das organizações. E aí a gente diz que a organização passa a ter o foco na estratégia, para disseminar a estratégia, para que todos se comprometam com a estratégia, se motivem com a estratégia. Tá? A gente começa a falar em liberdade, não mais aquela coisa, o cara entra e segue naquela carreira para sempre, né? Agora a gente começa a falar em liberdade no mercado de trabalho, fala em desenvolvimento de uma forma geral, e aqui a pessoa não é mais funcionário, ele é um colaborador. E o gestor é um estrategista. Ou seja, ele tem ali um colaborador para o negócio dele. E ele vai atuar como estratégias, ou seja, com planos, com perspectivas, para que a organização sobreviva e para que a pessoa também possa olhar o futuro e possa se visualizar de forma diferente, tá certo? Mais comprometido. E hoje a gente vai falar de um modelo competitivo. Um modelo competitivo que tem aqui como autores, né, ligados à competência, ao conhecimento, tá certo? Modelo competitivo que orienta o desenvolvimento, modelo competitivo que trabalha o chás da competência, ou seja, que vai trabalhar as pessoas a partir de conhecimento, habilidades e atitudes. Um modelo que olha para o empoderamento das pessoas. E quando eu estou falando de empoderamento das pessoas, eu estou falando de dar poder, de permitir ouvir as pessoas, porque as pessoas têm opinião, as pessoas têm ideias. Eu costumo dizer que só sabe quem faz. E quem faz, gente, tem opinião para resolver grandes problemas, inclusive, que às vezes o chefe não consegue, porque o cara sabe o que está fazendo. O cara tem as soluções ali na mão, tá certo? E a gente vai falar em empoderar. A gente vai falar de liberdade, a gente vai falar de remuneração variável. Por quê? Porque as pessoas vão contribuir de formas diferentes. E quem contribui de forma diferente deve ganhar também de forma diferente, tá certo? E aí a gente fala de empreendedores, e aí a gente vai falar de criatividade, a gente vai falar de inovação, que está ligada a esse novo modelo. A gente vai falar em planos de desenvolvimento pessoal, não só de carreira. Carreira, né? Aquela coisa encadeada. A gente falar em desenvolver, chás da competência, em falar em gestão por competência, em iniciativa, pessoa como parceiro. Vê? A gente tinha pessoa como mão de obra, pessoa como funcionário, pessoa como colaborador e agora pessoa como parceiro. Gente, parceria, ganha-ganha, tá certo? Nós ganhamos juntos, tá certo? E o gestor é um empreendedor, né? Então, ser empreendedor, gente, engloba ser estrategista. Porque o modelo passado não é estrategista, é buscar caminhos para o alcance dos resultados. Empreendedor vai além. Não só buscar caminhos como criar, inovar, reduzir custos, melhorar a qualidade. Esse é o gestor empreendedor, é um gestor visionário, é o gestor que olha para o futuro e coloca a organização no futuro. Percebeu a diferença? Primeiro modelo, 3 fases. Segundo modelo, 4 fases. E agora o terceiro modelo. Esse terceiro modelo é um modelo que cai muito em prova de FCC. Muito em prova de FCC. Né? O outro também caiu agora recentemente, mas esse cai muito. Esse é um modelo que tem no livro de Jean-Pierre Marras. E ele divide, vamos até poder dizer assim, nas 3 fases que a gente viu aqui agora, né, que eu posso dizer que é uma fase clássica, a fase neoclássica e a fase estrategista, que a gente pode chamar da era da informação. Da era da informação ou estrategista. Eu posso dizer que esse modelo é muito parecido com o primeiro, né, de certa forma. Por quê? Porque a fase clássica, gente, ela está se dividindo em 2. Uma relação custo-benefício, que a gente chama de fase contábil, que aconteceu na relação até 30, ou seja, custo-benefício, o que o trabalhador nos dava e o que a gente pagava para ele. Depois de 30 até 50, uma fase legalista, ou seja, eu estou me enquadrando em toda a legislação trabalhista. Isso tudo dentro de uma fase clássica, certo? Entramos na década de 50, depois da Segunda Guerra Mundial, e a gente começa a entrar numa fase tecnicista. E a fase tecnicista, a gente passa a falar que a área de recursos humanos, sim, aqui a gente começa a falar em área de RH. Aqui a gente fala de departamento de pessoal, certo? A área de RH começa a
treinar as pessoas, capacitar, ou seja, uma fase no qual as pessoas passam a ser recursos e a gente passa a desenvolver todos os critérios técnicos. E também de 65, ele coloca assim, a 85, esta área de recursos humanos passa a travar relações com os sindicatos, é o movimento dos trabalhadores na rua, na busca de direitos. E aí esta área assume também essa relação sindical, a relação, né, entre patrões e empregados, entre os sindicatos. E aí a gente diz que é um momento mais administrativo, que essa área assume essa função também administrativa, não só uma função, né, tecnicista. E hoje a gente fala nesse posicionamento estratégico, a gente fala que essa área está ligada ao planejamento estratégico, é o que a gente chama de departamento de gestão de pessoas, que as pessoas são parceiros, são colaboradores, que as pessoas estão alinhadas com a competitividade, estão buscando se desenvolver, como a gente diz, né? Aqui a gente vai ter um homem Y, aqui a gente vai ter o homem X. Aqui, a gente diz que vive uma fase intermediária, uma fase de transição, no qual a gente começa a trabalhar a mudança, para que a mudança efetivamente aconteça aqui, tá certo? Esses são os 3 modelos que você tem aí, que eles têm perguntado bastante em prova de concurso, né, muito ligado aí à área de gestão de pessoas, tá certo? Pessoal, eu deixei uma questão aí, faz a questão. Se você não conseguir, sabe o que você vai fazer? Você vai lá pro Tira Dúvidas, né? E você me pergunta, Beth, a letra B, por que está errada? A letra A, por que está certo? Tá bom? Que eu vou estar lá para perguntar. Mas eu vou ver se eu faço. Quando eu terminar o assunto, eu vou ver se eu faço essa questão. Mas faz, bota aí o modelo, vê se você consegue acertar depois de tudo isso que a gente explicou, né? Para você começar a perceber, ou começando a perceber as palavrinhas do bem, tá certo? Vê mais. A gente fala hoje, nessa visão moderna, a gente fala hoje numa visão estratégica. A gente fala hoje numa visão sistêmica, numa visão competitiva. São todas as palavrinhas do bem. Por que numa visão competitiva? Porque hoje as pessoas elas têm que trazer um diferencial competitivo para as organizações. O que vale são as diferenças. E aí a gente começa a falar em planejamento estratégico de RH. Então a gente fala de planejamento estratégico das organizações e planejamento estratégico de RH. E aí eu preciso que você entenda uma informação muito importante. Se você não fez administração geral, né, que lá a gente ensina com bastante detalhes o que é planejamento estratégico, né, eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou te dizer aqui. Planejamento estratégico, ouve. Planejamento estratégico é uma ferramenta da administração que se volta para o longo prazo. É uma ferramenta da administração que pretende colocar as organizações no futuro de forma diferente. Como? Se antecipando hoje para aquilo que você quer ser amanhã. Eu tenho um grande, né, digamos, líder moderno que colocava isso. Ele dizia assim, a única forma de você chegar no futuro de forma diferente é você criando hoje as coisas que você quer no teu futuro. É criando este futuro hoje. E é isso que o planejamento estratégico vem fazer. Ele vem pensar no longo prazo. É como se hoje você estivesse fazendo, começando do zero aqui, já pensando, este ano vai sair concursos e eu já estou me preparando porque eu sei que essa matéria vai estar lá. E independente disso, eu estou me preparando porque esse é um conhecimento sistêmico que talvez me ajude em várias outras matérias, tá certo? Então a gente passa a falar em planejamento estratégico como um diferencial competitivo para colocar as organizações no futuro. E aí, quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente vai falar de variáveis como missão, visão, valores, objetivos e estratégias organizacionais. A gente vai falar de análise externa e análise interna. A gente vai falar que a partir dessa análise externa e análise interna, nós vamos analisar os cargos, traçar novos perfis, dimensionar a força de trabalho necessária para que a gente possa ocupar os cargos da organização e alcançar os objetivos organizacionais. Nós vamos falar em trabalhar desenvolvimento, treinamento, educação, né, para que a gente possa alcançar esses resultados estratégicos. E aí eu queria abrir um parênteses aqui, né? Eles colocam, às vezes, assim, na prova, né, diagnóstico organizacional. Né? Agora mesmo tem uma prova aí de TRT aberta e tem lá, diagnóstico organizacional.
análise, missão, visão, valores, análise externa, análise interna, né? E dimensionamento da força de trabalho. Gente, isso é um assunto de administração geral. Mas eu vou pedir permissão para vocês para me abrirem aqui um parênteses para explicar o que é cada uma dessas variáveis, tá? Que você tem aí no teu material. Quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente diz que a gente inicia, né, dizendo o que eu quero para o meu futuro. Qual é o objetivo de longo prazo que você quer alcançar? E aí você diz assim, eu quero passar no TRT, eu quero passar no TRF, eu quero passar na área de tribunais, eu quero passar na área fiscal, sei lá, você coloca lá, eu quero ser administrador, eu quero passar na Petrobras. Você coloca lá o que você quer. É o teu sonho, é a tua ideia guia, é aquilo que você quer alcançar no longo prazo. É o que a gente chama de visão. A visão, gente, é o objetivo de longo prazo a ser alcançado. Tudo começa disso. Você tem que saber onde você quer chegar. Isso é a tua visão. A partir da tua visão, você pode fazer ou dimensionar, ou fazer uma análise externa e uma análise interna, né? O que significa a análise externa? Significa você olhar os seus pontos... O que significa a análise externa? Significa olhar para o ambiente. E olhar para o ambiente significa olhar para as oportunidades e as ameaças. Por favor, eu comecei a falar aqui, agora até eu troquei. Mas não pode absolutamente trocar, é porque eu estava falando e pensando em outra coisa, tá? E aí acabei, né, falando... Mas assim, eu quero que você me escute. Quando a gente fala em planejamento estratégico, quando a gente fala em estratégias de RH, a gente fala em definição de visão, que é onde você quer chegar, que você tem aí o resumo. Definição de... vai fazer a análise do ambiente externo. E a análise do ambiente externo, ou análise do ambiente, significa você trabalhar as oportunidades e as ameaças. Aí você está dizendo, Beth, o que são essas oportunidades e as ameaças? As oportunidades, gente, são as variáveis favoráveis que você encontra no ambiente. As ameaças são as variáveis desfavoráveis que você encontra. Variável favorável, esse ano de 2016 provavelmente vai ter muito concurso até junho, porque é ano pré-eleitoral, é ano eleitoral. E aí os gestores gostam de fazer concurso, tá certo? Para poder ter voto, né? Além disso, quais são as ameaças? Tem muita gente estudando para concurso. Nós estamos numa crise danada, tem certo desemprego, e aí muita gente migrou para essa área de concurso. Oportunidades e ameaças. Depois das oportunidades e ameaças, você vai fazer o quê? Uma análise interna. Uma análise da tua organização. Anota aí, análise interna, análise organizacional, que é como eles escrevem em prova, né? Ou análise institucional. Você vai olhar pontos fortes e pontos fracos. Gente, pontos fortes são as variáveis internas favoráveis. Quais são os teus pontos fortes? Ah, eu sou boa em direito constitucional, eu sou boa em direito administrativo e eu sou boa em administração. Esses são os teus pontos fortes. Quais são os teus pontos fracos? Eu não sou muito boa em matemática financeira, em lógica, né? E aí são os teus pontos fracos. Então você levanta, faz uma análise externa e uma análise interna. Aqui, essas análises, gente, tem que partir do quê? Da onde você quer chegar. Ou seja, do teu objetivo, da tua visão, né? Depois disso, você pode definir tua missão. Aliás, a tua missão pode ser definida antes mesmo da tua visão. O que é a missão? A missão é o teu propósito. A missão é a tua razão de ser. A missão, ela traz o negócio no qual você vai atuar. Eu vou dar um exemplo prático, nosso, né? Para as organizações, depois eu dou o exemplo. Primeiro vou falar de você, para você entender esses termos novos que você está aprendendo aqui agora. Missão. Lá com 17 anos, você decide que você quer ter uma missão, que é ter conhecimento de administração. Você quer ter conhecimento. Então, vamos falar melhor. Você tem uma missão, que é conhecer e se aprofundar nos conhecimentos jurídicos. Tua missão, é a tua razão de ser, é o teu propósito. É aquilo que você quer contribuir para a sociedade. A missão tem isso. Tem a ver com o teu negócio. Ou seja, a atividade que você vai atuar. Qual a atividade que você vai atuar? Área jurídica, certo? A partir dessa missão, você pode definir tua visão. Qual a tua visão? Teu sonho? Eu quero passar em concurso na área jurídica.
né? Definiu a tua visão. Ah, outras visões ao longo da vida. Claro, quero fazer pós, quero fazer mestrado. Aí você pode ter várias, né? Que a gente diz que é o sonho, né? Bom, se você tem uma missão e você tem uma visão, você está pronto para fazer a tua análise externa e a tua análise interna. A análise externa, você vai olhar quais as oportunidades e as ameaças. Né? Oportunidades, tem vários cursos na área jurídica. Ameaças, né? Ameaça que esses cursos cobram caro, né? Ameaça que o curso da Federal é um curso extremamente concorrido, né? Vamos imaginar. Pontos fortes e pontos fracos. Você é estudioso, né? Você domina a história, não sei o que. Isso eu estou falando lá que você está fazendo lá atrás, certo? E pontos fracos, né? Você, sei lá, você precisa trabalhar, né? E aí não tem muita disponibilidade para estudar, certo? Então você tem aí a tua análise. A partir desse diagnóstico todo de missão, de visão, de análise externa e análise interna, você vai cruzar isso através do que a gente chama de análise SWOT. Já ouviu falar em análise SWOT? Pois é, SWOT. São as iniciais, aqui é um S, tá? São as iniciais de pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Você vai fazer uma tabelinha, onde você vai colocar análise externa, oportunidades e ameaças, e análise interna, pontos fortes e pontos fracos. E aí você vai definir, olha, você está no momento de oportunidades e pontos fortes ou oportunidades e pontos fracos? Você está no momento de ameaças e pontos fortes ou ameaças e pontos fracos? Ou seja, é a partir desse cruzamento, que a gente chama de análise SWOT, que você vai definir as tuas estratégias. E sabe o que significa estratégia? Anota aí. Estratégia é o caminho que você vai percorrer para alcançar o teu objetivo, para alcançar a tua visão. Estratégia, gente, são teus planos. A gente diz que a visão define o fim. E a estratégia define os métodos, os meios para o alcance dos fins, tá certo? Então a gente diz que estratégia significa plano, perspectiva, né? O que você quer? Como você vai fazer? Desculpe, não é o que você quer. O que você quer é a visão. Como você vai fazer para alcançar o que você quer? Tá certo? E é isso que a gente vai fazer no nosso planejamento estratégico. A gente vai definir o que a gente quer e como a gente vai fazer para alcançar. Tá? No caso específico da área de gestão de pessoas, a partir dessa análise externa, da análise interna, da definição da visão e da missão da organização, ele vai definir qual a força de trabalho necessária, ou seja, quais as estratégias ligadas às pessoas para que a organização possa alcançar a missão e a visão, que é isso que tem aqui. Analisar os cargos e traçar novos perfis a partir de toda essa análise. Promover programas de treinamento e desenvolvimento, acompanhando os resultados estratégicos. Tu entendeu isso? Isso é fazer um planejamento estratégico, tá certo? Isso é promover uma gestão estratégica na área de recursos humanos. Lembrando sempre que a área tem que estar alinhada à estratégia da organização. Isso é uma gestão estratégica de RH, tá certo? Como diferencial competitivo. E aí a gente diz que as palavrinhas do bem são: as pessoas deixam de ser recursos, simples recursos, para serem tratadas como pessoas. E o que significa serem tratadas como pessoas? Pessoas são dotadas de inteligência, de personalidade, de valores diferenciados. E é na diferença que a gente promove a inovação. Não são pessoas iguais que vão nos trazer resultados diferentes. São pessoas diferentes que trazem resultados diferentes. Ou seja, é no compartilhamento de novas ideias que a gente vai produzir outras ideias. Tá certo? E aí a gente diz isso, né, que a estratégia de RH como diferencial competitivo significa não tratar as pessoas como simples recursos, mas como seres, como pessoas dotadas de inteligência, personalidade, conhecimentos, habilidade, destreza, aspirações e percepções diferenciadas, singulares, tá certo? E aí a gente diz que o grande objetivo das estratégias de RH, e aí eu botei em vermelho para você nunca mais esquecer esses termos. Sempre que ele falar em talento, sempre que ele falar em capital humano, sempre que ele falar em capital social, sempre que ele falar em gestão do conhecimento, em capital intangível,
Em capital intelectual, ele vai estar falando de um modelo de gestão estratégica de pessoas. E aí, como é que isso está alinhado? Né? Primeiro, caiu aqui. O capital humano é o talento. Ó, deixa eu fazer uma coisa, deixa eu ver se o branquinho está aqui. Tá, ó. Ó, pra mim, eu vou fazer só uma coisinha para você aprender, assim. Aí depois a gente vai para lá, tá? Para você entender a ordem. Mas eu vou fazer uma coisinha que nunca mais você vai esquecer, se Deus quiser, amém. Vamos lá, ó para mim. Pessoa, talento. Talento, capital humano. Capital humano, certo? O capital humano é um tripé do que a gente chama de capital intelectual. E o capital intelectual é um ativo intangível. Eu vou explicar, estou escrevendo só. Um ativo intangível ligado à gestão do conhecimento. Vou explicar, te acalma, estou escrevendo aqui. Você está me acompanhando? Eu vou explicar, mesmo que você não esteja entendendo minha letra, eu vou ler isso tudinho direitinho. Pessoa, daqui para cá, eu vou trabalhar o que a gente chama de gestão. Ó, tô ligando vários assuntos aqui, ó. Tô ligando vários assuntos. Tô falando de gestão por competência, que é um tema que a gente vai dar, e tô falando de gestão do conhecimento. Você já deve ter ouvido falar em bastante de gestão do conhecimento, né? Pois você vai entender agora o que é a gestão do conhecimento, tá certo? Ó só, peraí, eu vi que tá já coisando, mas vê só. Como é que eu transformo uma pessoa num talento? Através da gestão por competência. O que é a gestão por competência? É o desenvolvimento do chás. O que é desenvolver o chás? É desenvolver um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Eita, Beth, você falou nisso agora há pouco. É verdade. Hoje, a gente não olha mais as pessoas como máquinas. A gente não, como a gente disse aí, não treina habilidades. A gente constrói talentos. Construir talentos significa dotar a pessoa de capacidade conceitual, capacidade humana e habilidade, capacidade técnica. Ou seja, transformar pessoas em talentos significa trabalhar as competências ligadas ao conhecimento, habilidade e atitude. Eu não vou forçar, não. Está acabando esse bloco. No próximo bloco eu vou voltar isso de novo e a gente já entra naquele modelinho que está ali. Já a gente volta.